Muito bem, gente. Quero cumprimentar. A gente tem visitante. A gente tem de costume a gente sair nesse momento, levantar, dar um abraço, mas a gente não pode fazer isso por causa dos protocolos. Mas vocês sintam abraçados no coração, o pessoal que está nos visitando, o pessoal que está em casa, membros da nossa igreja. A gente quer com saudade de vocês. E a gente louva ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos, né? Semana passada a gente não fez isso por conta do alto índice de contaminação que a gente teve aqui na igreja, mas, graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Nós vamos orar nesse momento da meditação da palavra e pedir que o Senhor fale conosco. Nós vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Este mês de janeiro a gente meditou sobre várias virtudes da vida cristã, pensando no crescimento espiritual, no crescimento na vida cristã. E nós falamos do quão importante é para o crente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a gente precisa buscar isso, irmãos. Nós estamos aqui para conhecer Deus e para crescer na vida com o Senhor. Então vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor fale conosco. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Deus, por nós estarmos aqui. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos te ouvir, Deus. Nós cantamos agora que o Senhor é a nossa direção. Dirige os nossos passos, ó Deus. Dirige a nossa vida, o nosso coração. Nós não queremos a direção externa somente nas atitudes. Nós queremos que o Senhor dirija o nosso coração, Senhor. Nós expomos ao Senhor e rasgamos os nossos corações diante do Senhor neste dia e pedimos, dirige a nossa vida de dentro para fora, Senhor. Que o teu trabalho, Senhor Deus, ele vá aqui dentro de nós com a palavra, onde as nossas mãos não chegam, nenhuma voz alcança. É prerrogativa do Senhor trabalhar dentro de nós. Nós pedimos este trabalho, Senhor. Nosso coração é teu, nossa vida está exposta ao Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor trabalhe pela palavra, com o toque do teu Espírito, Senhor Deus, para que possamos conhecer-te de uma maneira maior, mais profunda, mais íntima. Ó Deus, de uma maneira mais firmada, melhor edificada, Senhor Deus, que a nossa fé cresça no Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 21. Diz assim. Romanos 3, 21 em diante diz assim: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário. Por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seria apenas Deus apenas Deus de judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios.
visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Neste mês, nós temos refletido sobre as virtudes da vida cristã, algumas delas. E nós já falamos sobre a necessidade que temos, como vimos na semana passada, de termos moderação. Mas é a moderação cristã, a moderação gerada pelo Espírito Santo na nossa vida. Nós também vimos a importância do crente ter fortaleza no Senhor para suportar as provas da vida. A gente precisa de fortalecimento no Senhor. Lembramos de Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa enfrentar o dia mal. E diz Paulo, você havendo feito tudo, permanecer firme. Isso é fortaleza do Espírito. A gente viu a importância de tantas outras coisas que a gente olha plenamente na vida de Jesus, e hoje a gente vai olhar para a justiça de Deus. E aí eu quero começar contando uma história que eu li num livro uma vez. Um pastor chegou na igreja, era a troca de... Acabou o tempo dele lá, de um outro pastor, e ele assumiu a igreja. E aí ele foi ter a primeira reunião com a galera lá, e aí o pessoal da igreja falou assim para ele, deixa eu colar para não falar errado. Aqui o seu trabalho vai ser fácil, pois nós somos todas pessoas boas. E aí, a primeira pregação dele foi essa, neste dia. Então, o pastor pregou o texto. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele disse, vocês são todas pessoas boas. E aí o pessoal disse para ele, você não vai ter trabalho com a gente porque a gente é bom. E aí ele disse, olha, a palavra de Deus, ela nivela a gente por baixo. Paulo está dizendo que Jesus morreu por pecadores, dos quais ele era o maior. E o mesmo Paulo, aqui em Romanos 3, 23, ele está dizendo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, ninguém aqui é justo por si só. Ninguém tem justiça própria. A gente não pode dizer, olha, eu sou uma pessoa assim, que na balança, justiça lembra balança, né? Na balança, às vezes eu pendo um pouco para a injustiça, mas no geral está tudo bem. No geral, as minhas atitudes, justiça significa isso, né? Você considerar e respeitar o direito e o valor que são devidos a alguém ou a alguma coisa. E aí a gente olha para a palavra de Deus e ela nos diz que Deus olhou a terra e não encontrou, qual é a palavra? Um justo sequer. Não encontrou um justo sequer. E foi por isso que ele mandou Jesus, o justo, para ser a nossa justiça. Então há algo, irmãos, de partida para nós aqui, que a gente precisa refletir sobre a justiça de Deus na sua vida e na minha vida. E isso tem um desdobramento para a nossa vida espiritual, e eu quero que você preste bastante atenção, para que a gente possa conhecer na palavra, para viver a palavra. A justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens, ela mostra que todos nós somos necessitados dela. Eu não tenho justiça própria, você não tem justiça própria, e a gente vai ver que isso é muito bom. Porque a nossa justiça, ela bate no teto. Há um momento em que a gente diz, eu não tenho mais obras para poder me justificar. Eu não tenho mais condições de apresentar alguma coisa em minha defesa. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai dizer, olha, fique tranquilo. Ontem, hoje e amanhã, para sempre, a nossa justiça vai ser o que Jesus fez por nós lá na cruz. E isso nos tira o peso. Então eu quero que a gente preste bastante atenção para a gente ver, à luz desse texto, alguns aspectos da justiça de Deus. A primeira coisa que a gente precisa dizer, ela é triste para nós, mas ela, ao mesmo tempo revela a graça. É duro. A justiça de Deus, irmãos, ela é julgadora. Então eu vou embora daqui, vou levantar a fonte Sicar, vou embora, porque a pastor disse que a justiça de Deus, ela vai nos julgar, ela julga.
Deus, quando criou o homem, ele disse lá para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos das árvores que estão no jardim, mas daquela lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem, dela vocês provarem, vocês vão morrer. Estava claro, Deus disse, era a palavra de Deus, era o recado de Deus, era a revelação que ele deu para o homem, e o homem tinha condições de obedecer e optou por abrir mão do que Deus disse e seguir aquilo que ele achava. Deus cumpriu a sua palavra. Eles comeram e eles morreram. Essa morte é separação de Deus. Eles, agora, na virada do dia, antigamente, Deus tinha aquela amizade transformadora com eles. O pecado mostrou separação de Deus. Eles passaram a ser pessoas que erram o alvo, que vivem constantemente no pecado e que se tornaram transgressores. Ser um transgressor é aquela pessoa que está em estado de rebeldia com relação a outra pessoa, no nosso caso, Deus Criador. A justiça de Deus, irmãos, ela é punitiva. Deus não vai voltar atrás e nem ser mediano nas suas decisões. Se ele disse que se comer, morre, comeram, morreram. Não tem jeito. E a justiça de Deus mostra uma outra coisa de Deus. Ele é ira. Uma coisa não é a nossa ira. A nossa ira é a ira da vingança. Pepe, você pisou no meu tomate, pisou na bola, comigo eu vou me vingar de você. Essa é a ira pecaminosa. É a vingança, é pagar, é marcar na agenda, esse dia vai ter volta. Isso não é a ira divina. A ira divina... Gente, brincadeira com o Pepe. O Pepe é um santo, homem de Deus. A ira divina, irmãos, é a reação natural de um Deus que é santo e que nunca vai pecar. Não pecou e nunca vai pecar. Ele não erra, não errou e nunca irá errar. E a atitude dele frente ao pecado só pode ser uma coisa: ira. Agora, essa ira e essa justiça de Deus dá segurança para nós. Porque imagine você servir e cultuar a um Deus que muda constantemente, que não honra a sua palavra e que, diante do erro, se mostra fraco. Se mostra frouxo. Deus não é isso. Deus é justo e ele é ira. Uma ira santa. Que bom! Então, a primeira coisa, quando a gente olha para a justiça de Deus, a gente vê que ela é julgadora e, vou dizer, punitiva. Porque Deus precisava punir o pecado. O pecado é uma afronta ao que ele disse. Toda vez que a gente peca, irmãos, a gente está dizendo, a tua palavra não serve. Toda vez que a gente peca, Deus manda, você perdoe com o perdão que você foi alcançado. Não quero perdoar. Você está afrontando a palavra, dizendo, é melhor não perdoar. A palavra não está certa, não. Toda vez que a gente diz, eu não vou amar Deus sobre todas as coisas, eu não quero. A gente está afrontando a palavra e está dizendo, é possível ser feliz e não amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Deus vê a afronta, não é porque ele está magoado e reivindicando seus direitos e querendo ter razão. É a santidade do seu caráter. É a plenitude do seu ser, de conhecer todas as coisas e não ser limitado a nada, dele poder olhar todas as coisas e punir o pecado. No dia em que a gente comer, certamente morrereis, e isso aconteceu. O pecado entrou no mundo pela desobediência e pelo pecado entrou a morte. Morte física e morte espiritual, separação total de Deus. Mas a justiça de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ela é punitiva e julgadora e punitiva, mas ela também tem uma outra faceta. A justiça de Deus, ao mesmo tempo que ela mostra Deus irado contra o pecado, quando a gente olha a maior manifestação da justiça de Deus lá na cruz, a gente percebe uma maravilha. A gente percebe que a justiça de Deus, quando ele mandou
Jesus Cristo, o justo, para morrer no lugar do injusto. E aí a punição, porque a justiça de Deus é punitiva. O julgamento, a condenação e a punição que era para o pecador, caiu sobre quem? Sobre o injusto, sobre o justo. Caiu sobre um santo. Caiu sobre alguém que é sem pecado. Caiu sobre alguém que voluntariamente, amorosamente diz: eu recebo o castigo do outro sobre mim. Deus julgou, condenou, aplicou a pena, mas esse mesmo Deus, ira e justiça, se revelou o quê? Misericórdia e justificador. Que coisa maravilhosa é a justiça de Deus. Se num primeiro ponto, irmãos, hoje a gente vai lembrar de coisas da nossa conversão. Hoje Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui para a gente lembrar de verdades que nos fazem cair aos pés da cruz e dizer: eu preciso de Jesus como Redentor. Por que Deus quer que você relembre isso? Porque Deus quer que a gente seja reavivado nessa essência do Evangelho. Porque Deus quer chamar a gente para reavivarmos uma coisa. Perceber que o Espírito quer reavivar uma coisa. O que é? A alegria da salvação. Todas as vezes que a gente troca a alegria da salvação, irmãos, a gente se apega aos prazeres à parte de Deus. E todas as vezes que a gente se apega aos prazeres à parte de Deus, a gente troca a eternidade pelo temporal, a gente abre mão de Deus, e aí a gente cai num círculo vicioso de saudade do céu. Mas hoje o Senhor quer que a gente lembre que a nossa alegria vem da cruz. E é por isso que a justiça de Deus, a gente tem que ficar firme. Deus julgou o nosso pecado em Jesus. Deus condenou o pecador e aplicou essa condenação para o inocente. Deus se irou naquele momento que Jesus Cristo disse: Pai, passa de mim este cálice. Era o cálice da ira de Deus. Gente, aquilo lá era o cálice que era para mim e para você, nós pecadores, porque nós não temos justiça. E Jesus tomou aquele cálice amargo. Porque imagine um santo, a gente não sabe o que é isso, porque a gente nasceu no pecado. Mas imagine uma pessoa impecável tomar o cálice de um pecador. Ele provou um gosto amargo que eu não sei explicar. Lá no céu, acho que a gente vai, quando tiver com um corpo de glória, a gente vai olhar para aquilo e vai dizer, bem, mais ainda, bendito Redentor. Porque santo como é, tomou o cálice da condenação e da ira de Deus. E Deus Pai fez o que naquele momento? Virou as costas e se separou do Filho. A separação que o pecado trouxe de nós para Deus teve que cair sobre Jesus. E pela primeira e única vez, eles tiveram que se separar. Gente, eles são a Trindade, estão em aliança desde a eternidade, desde sempre, e naquele momento que ele provou o cálice da ira de Deus, o Pai não tirou aquele cálice do Filho. E ele teve que participar, por amor a você e a mim. Gente, essa justiça é uma bendita justiça. Deus é firme de condenar. Deus é firme de aplicar punição. Deus é firme de não abrir mão, não ser frouxo e se irar diante do pecado. Mas ele é tanto ira, justiça, mas é tanto, na mesma proporção, amor e misericórdia. É uma bênção de Deus a gente olhar a justiça de Deus, porque ele é justo, mas ele também é justificador. E aí ele atribui, ele imputa a justiça do Filho dele, a santidade do Filho dele para um pecador e diz: está perdoado o teu pecado e removida a tua iniquidade. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Se hoje nós estamos aqui como pecadores, remidos pela graça de Deus, remidos é comprados, lavados e limpos,
é porque Deus, do começo ao fim, fez essa obra e nos deu a oportunidade de ouvir, conhecer e crer. Então, a justiça de Deus, ela é julgadora, punitiva e condena. Mas ela revela que esse Deus justo e irado diante do pecado é um Deus justificador que revela amor, graça e misericórdia. Ele é justificador. Esse Deus gracioso e essa graça de Deus é a base, tem base aonde? Na fidelidade de Jesus. Foi porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz e ofertou para todo que crê essa justiça. Então a igreja, nós aqui não somos pessoas que têm justiça própria. Todos nós aqui temos uma justiça para a gente se apropriar, a de Jesus. Ninguém aqui, eu e você, nós não somos melhores. Nós não temos aqui condições de olhar para nós e dizer, olha, eu acho que na balança eu peso um pouquinho mais. Eu peso mais, por exemplo, o Vini, porque eu peso mais mesmo. Né? Mas, assim, não é nesse sentido que a gente vai olhar para nós e vai dizer, olha, eu acho que eu estou pendendo mais para as coisas boas do que o irmão. Se há algo de bom em nós, isso tem que ser tributado e isso tem que ser disponibilizado para a glória de Deus, porque foi a fidelidade de Jesus, que foi por causa da fidelidade de Jesus que nós podemos dizer, eu sou justificado do meu pecado, porque Jesus foi fiel. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Cristo morreu, a justiça foi satisfeita. A justiça é punitiva. Cristo morreu. Agora, Cristo morreu no nosso lugar. Isso é justificação. Deus não abriu mão do critério. Alguém tem que morrer. Quem morreu? O Filho Santo e impecável. Isso é justificação. Então, talvez você diga assim, mas o Deus do Antigo Testamento é punitivo, ele é irado, dizimou pessoas. A morte é problema do pecado. E o Deus do Antigo é o mesmo do Novo. Graça está lá desde o início. Quando o homem comeu, Adão e Eva, eles comeram do fruto e provaram aquela sensação de separação de Deus. Deus disse, olha, eu vou mandar um descendente e ele vai resolver essa situação. Isso é graça. Um ato de graça desde o início, irmãos. E agora se revelou plenamente aqui. Diz Paulo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a satisfação da justiça de Deus. Ele é a satisfação da justiça de Deus. E aí eu quero trazer alguns desdobramentos para a nossa vida espiritual. O primeiro deles, irmãos, não há lugar para o orgulho na vida de um crente. Não há lugar para um orgulho na vida de um crente. Eu me lembro, eu já contei esse testemunho, essa experiência não boa aqui, mas vou repetir, me perdoem os da casa. Mas vocês devem lembrar, uma vez que eu estava conversando com uma pessoa na faculdade, há uns 7 anos atrás, ele era meu aluno, e aí ele encontrou comigo na faculdade, no corredor, e ele disse, professor, eu vou trancar meu curso. Aí eu falei, por que você vai trancar seu curso? Porque eu não sou digno de estudar aqui. Aí eu falei, mas por que você não é digno de estudar aqui? Ele fazia um curso de teologia, no caso, não era num seminário, era numa faculdade, porque ele queria o reconhecimento do MEC, mas ele tinha objetivos ministeriais no curso. E ele disse, eu vou trancar meu curso porque eu pequei. E foi um pecado que afronta tanto a Deus, que fere a vocação que eu tanto desejo. Deus preparou esse curso, preparou a mensalidade, ele veio de fora, de outro estado, preparou a estadia, preparou o sustento, preparou isso, e eu tenho que cancelar porque eu pisei na bola. Eu pisei na bola. Ele até citou aquela música do pagode, não vou falar aqui, né? Eu andei errado, eu pisei na bola, magoei quem mais amava no coração, sei lá, mas a gente aprende. Aí ele falou, eu tenho que cantar essa música para Deus. Eu falei, irmão, abandona esse discurso. Mas aí ele disse, não, eu vou lá trancar. Ele estava indo na secretaria trancar e eu encontrei com ele. Aí eu falei, e você acha, fulano, que o trancamento da matrícula vai pagar o pecado que você fez?
Falei, por que você quer trancar? Ele falou, não, eu tenho que pagar de alguma forma, eu tenho que abrir mão dessa bênção. Deus me deu, eu não honrei o nome dele, eu mesmo, antes que ele tome, eu já vou lá pagar. Eu falei, o que é isso? Isso é culpa. Você está querendo uma falsa paz. Você quer pagar porque você é orgulhoso e está dizendo, Deus, eu errei, mas eu mesmo já arrumei. Você acha que o documento de trancamento da matrícula, ele serve para, lá na eternidade, no dia do juízo final, fulano vem aqui, pecou, qual foi o pagamento? Ah, o trancamento da faculdade. A bênção que ele tanto queria naquele momento, que miraculosamente Deus abriu essa porta para ele. Ele mesmo, antes de Deus fechar, ele foi lá preventivo e disse, eu fecho antes que o Senhor tire. E aí, com o documento nas mãos, eu falei, olha, muda a rota. Ao invés de você ir para a secretaria, vai para a capela. E vai lá e dobra os teus joelhos, eu vou com você. Este pecado que você cometeu, e ele é grave, eu não estou falando que ele é pouca coisa, é muito, ele afronta Deus, como qualquer pecado. Só tem um pagamento que dá conta dele. E o nome desse pagamento é Cruz de Jesus. É um sacrifício eterno feito há mais de 2000 anos atrás, e é este o pagamento que Deus aceita para qualquer pecado, de hoje, de ontem e de amanhã. Agora, é duro, é humilhante para você, para mim, para qualquer pecador, chegar e dizer, errei e não posso pagar. Errei e preciso que o Senhor me dê o pagamento que o Senhor mesmo proporcionou para o pecado que eu cometi. É humilhante, irmãos. Nesses momentos, o diabo, tentador do povo de Deus, ele apresenta esse caminho de falsa paz. Resolva a sua culpa. Desde Adão e Eva, ele instaura a ansiedade no nosso coração. O que eles foram fazer quando pecaram? Eu preciso pegar e esconder. Preciso resolver isso. Foram pegar as folhas, trabalhar isso por si só, para poder esconder a vergonha. Esse é o caminho do remorso e da culpa. Uma vez que a gente conhece a justiça de Deus, a gente precisa se lembrar do texto de Hebreus que tanto meditamos no ano passado. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, a gente, pelo novo e vivo caminho, a gente deve chegar à presença de Deus diante de um trono de graça, porque ele é justiça, mas essa justiça revela a graça, a fim de a gente achar graça no momento oportuno. Irmãos, a primeira coisa, desdobramento para a nossa vida espiritual, da gente lembrar da justiça de Deus, que é justo e justificador, é que não há lugar para orgulho e nem aquele orgulho da culpa de querer você pagar o que você não tem condições. Portanto, hoje, se você está aqui com um fardo pesado de pecado, carregando culpa e remorso, não tem como você pagar. Socorro, pastor. Não, mas por outro lado Cristo, a morte dele lá na cruz, é o único pagamento que dá conta dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Portanto, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E mais, Romanos 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. É essa paz, é essa alegria de relacionamento com Deus, irmãos, que a justiça de Deus nos dá, ao ponto da gente dizer, sou pecador. Não me orgulho disso, mas não vou optar pelo caminho da culpa e do remorso. Quero provar a graça de Deus. Tolo seria você ou eu, nós, de acharmos que estamos aqui e não temos pecado, irmãos. Os nossos pecados passados, presentes e os futuros estão pagos pela graça de Deus. A nós nos cabe o quê? Entrar no Santo dos Santos e dizer, pequei, o meu pecado está diante de mim. Restitui a alegria da salvação. Isso é uma bênção para nós. Isso nos humilha. É duro a gente estar no meio de... Quando a gente tem um ajuntamento de crentes que tem a postura do julgamento e não do quebrantamento. Esse deve ser o nosso normal. O que nos define, corações quebrantados e rasgados diante de Deus, que clamam por Ele, que desejam o Senhor e que não têm justiça própria.
Nós não temos ações, atitudes, posições, feitos que nós podemos usar em nosso favor para qualquer coisa. A única coisa que tem louvor para Deus na nossa vida é a presença do Filho dele aí. E é isso que nós devemos buscar. A justiça de Deus desperta o nosso coração para buscar Jesus, a nossa justiça. Jesus, a nossa santificação. É nesses momentos que a gente vai chegar para uma discussão, para uma briga, para um julgamento, para qualquer coisa e vai dizer: Jesus é a minha justiça. Não vou usar meu comportamento, não vou usar o que eu tenho como prerrogativa para me justificar. Jesus é a minha justiça, e só. E é a tua também, é a de todos nós. Por isso, irmãos, Paulo pergunta, tem lugar para o orgulho? De jeito nenhum. A justiça de Deus tira a culpa. E a culpa, resolver a sua culpa, é um ato de orgulho. Resolver sua culpa é um ato de orgulho. O caminho da humildade é dizer, não posso pagar. Pequei e não posso pagar. Mas, graças a Deus, o Cordeiro de Deus está morto. E já ressuscitou. E está à destra de Deus, intercedendo por nós. Por isso, João disse, olha, eu falo para vocês não pecarem, mas se pecarem, a gente tem um advogado. Jesus Cristo, o justo, à direita de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, tire o peso. Tire o peso da culpa e do remorso. E vamos andar e desfrutar de paz com Deus, porque nós somos justificados pela obra de Cristo. Mas o perdão de Deus, ele também tem um desdobramento para nós. Lembrar que o perdão de Deus, ele opera em nós, a justiça de Deus opera em nós pela fé. A justiça de Deus não é assim, que Deus justifica, olha, eu vou justificar o cristiano porque ele crê e a fé dele é uma fé legal. É boa essa fé, hein? Não é, viu, irmãos? Mas a fé, olha, a fé dele é boa, eu vou justificar ele por causa da fé que ele possui. Justificados pela fé significa, não é por causa da sua fé que você tem, mas por causa do valor da pessoa em quem você crê. E essa pessoa é Jesus. Por que Deus aceita a justificação pela fé? Porque o objeto da nossa fé é Jesus, o Cordeiro de Deus. Se a sua fé fosse em qualquer outra coisa, Deus ia dizer, essa fé não, ela é honesta, ela é profunda, ela é intensa, ela é grande, ela é inconsequente, ela é pura, mas o objeto dela não expia pecado. Não é propiciatório, não faz propiciação pelo pecado. É porque a tua fé é em Jesus que Deus diz, está perdoado o teu pecado. Está removida a tua iniquidade. Você está justificado porque tua fé é em Jesus. Porque Ele é a propiciação pelos pecados. E aí isso tem um alerta para nós. Jesus tem que ser a base da nossa fé, irmãos. Dia após dia a gente tem que estar aqui no Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Porque Jesus é o objeto da nossa fé, o fundamento da nossa vida, a razão da nossa existência. Por que você é crente? Por que eu sou crente? Nós temos que ser crente por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mas, cristiano, tudo mudou, os homens erraram. Mas Jesus não errou. Mas os homens estão sapateando em cima da palavra. Jesus é santo, dono da igreja, não mudou, é fiel a tudo que ele disse, está cumprindo a sua palavra e governando aquilo que é dele. É o cabeça. Portanto, a nossa fé está no Senhor. Apesar das mudanças do mundo, das loucuras dos homens, da nossa própria incoerência, a gente levanta e anda, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É nesses momentos que a gente prega para a gente mesmo. Talvez você esteja aqui dizendo, já errei 10.000 vezes na mesma coisa, nem eu me aguento mais. Mas porque você tem fé em Jesus, você levanta suas mãos e diz, vamos recomeçar, Senhor, por tua causa. Talvez você já tenha desistido de você. Talvez você já tenha dado um ponto final para você. E nem você pode ser a motivação para você continuar. A motivação para a nossa vida tem que ser o objeto da nossa fé, Jesus Cristo.
Por isso, meus irmãos, não há lugar para o orgulho e também não há lugar para a condenação do diabo. Porque ele é tentador do povo de Deus e acusador da igreja. Ele insufla a nossa carne usando as nossas concupiscências, e quando a gente cai, ele diz, eu te disse. E é por isso que faz todo sentido a gente ouvir, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E aí eu termino chamando o seu coração e o meu coração para a bênção que também é para nós termos um Deus justo que pode julgar as nossas causas. Veja, irmãos, eu não estou dizendo aqui, falando de uma graça barata, que você venha a Deus só para que Ele julgue as causas da sua vida do dia a dia. Mas a gente pode ir a Deus justo, que conhece todas as coisas, e dizer para Ele, Senhor, estas causas estão aqui. O Senhor pode julgar cada uma delas. E também, irmãos, queria que a gente se lembrasse que os nossos pecados, todos eles, passados, presentes e futuros, já estão julgados pelo sacrifício de Cristo Jesus. A nós nos cabe entrar na presença desse Deus justo, gracioso, pelo novo e vivo caminho e dizer, pequei, ajuda-me a recomeçar. Duas coisas eu queria dizer para vocês, para a gente orar. Antes da justiça de Deus se manifestar, na lógica, na perspectiva do Antigo Testamento, um pecador jamais teria acesso, lembra do lugar no templo, o Santo dos Santos? Jamais teria acesso àquele lugar. Depois que o sacrifício foi feito, diz a palavra de Deus que todos nós temos acesso à presença do Senhor. Então esse é um primeiro ponto que a justiça de Deus nos dá, acesso à presença de Deus. E aí eu vou ser bem figurativo aqui. Às vezes a gente opta por viver uma vida longe do Santo dos Santos. A gente opta por viver uma vida não na presença do Senhor. Que nesta manhã a gente diga, Senhor, eu não quero viver longe. Eu quero andar diante do Senhor. Segundo ponto, irmãos, entrar na presença do Senhor, nesse trono de graça, é chorar causas diante dele. Talvez você esteja aqui dizendo, eu sei que Jesus é meu perdoador e está tudo bem, mas eu estou sendo alvo da injustiça dos homens. Talvez você esteja aqui perseguido no seu trabalho, com promessas dos homens que você te colocam nas mãos dele e eles não fazem nada com aquilo que prometeram. E você precisa da execução da parte deles. Talvez você esteja aqui recebendo o pecado de alguém e que você não pode reagir ao pecado com pecado, mas você precisa reagir ao pecado com graça. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação e eu preciso que Deus intervenha. A gente precisa aprender a orar e chorar as nossas causas diante de Deus. Isso não é fazer de Deus banco e nem ter interesse numa relação mercantil com Ele. Mas é colocar Deus como partícipe de tudo que nos diz respeito. E a gente também precisa, irmãos, saber que acesso ao Santo dos Santos nos oferece um caminho para não trilhar o caminho da culpa e do remorso, de querer resolver você mesmo e pagar o que você fez. Se você é muito culpado, você culpa muito. A pessoa que quer resolver com as suas próprias mãos o seu erro, quer que os outros também resolvam os erros que foram cometidos contra ela. A opção na vida cristã é, vamos ao Santo dos Santos. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a justiça do seu irmão. Que a gente se encontre aos pés da cruz. E que haja reconciliação com Deus e entre pecadores. Eu queria que a gente fizesse isso nesse momento.
Deus, eu não quero andar longe da tua presença. Deus, eu também não quero andar com fardo de culpa e remorso, querendo resolver as coisas que as minhas mãos fizeram. Eu não posso pagar. Mas eu entro no Santo dos Santos para dizer, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para o meu pecado. Irmão, não tem abismo que a graça de Deus não dê conta. Não tem pecado que o sacrifício de Jesus não dê conta. Para aquele que crê, onde há fé, o Espírito de Deus tem liberdade para agir. E também porque somos do Senhor. A gente pode, antes de exercer justiça, clamar a Ele, no Santo dos Santos, e dizer, julga o Senhor as minhas causas. O Senhor conhece todas as coisas. Deus não nos chamou para sairmos aí, por aí, assumindo o lugar dele. Ele nos mandou praticarmos a justiça que é dele. E praticar a justiça que é dele significa manifestar Jesus, a justiça de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Antes, a gente queria cantar aquele cântico que diz que os reinos se abalam, os povos se curvam, e o reino dele é um reino de justiça, e ele é um justo juiz. E depois nós vamos orar e a gente já encerra. Aproveita esse momento para orar cantando. Só lendo mesmo, é isso. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Do início. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei,
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Vamos ficar em pé e agradecer a esse Deus. Ó Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus justo e justificador. Bendito o teu nome, a tua igreja te adora, Senhor. Que reino maravilhoso, ó Deus. Reino do Filho do seu amor. Glória ao teu nome, ó Deus. Tua igreja se curva diante do Senhor sem medo algum, sem culpa. Na tua presença nós nos apresentamos para dizer, Senhor Deus, que é bom estar no Santo dos Santos, contemplar tua majestade, tua grandeza, perdoados, ó Deus, lavados no sangue do Cordeiro, Senhor Deus, sem manchas. Bendito Deus. Venha o teu reino, Senhor, e faça-se em nós a tua vontade, Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, por Jesus ser a nossa justiça. Obrigado por não termos justiça própria, Senhor. Não há motivo para orgulho no nosso coração. Nos humilhamos diante do Senhor com gratidão, ó Deus. Bendito o teu nome, Senhor. Ficaríamos mais tempo, Senhor Deus, só dizendo isso. A tua igreja te adora, Salvador maravilhoso. Nós não podemos pagar, Senhor, e nem temos como e nem desejamos isso, mas graciosamente aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida. Que nessa manhã, Senhor Deus, corações que carregam um fardo de culpa, Senhor Deus, sejam libertos. Que corações, Senhor Deus, que carregam um fardo de remorso, Senhor Deus, encontrem alívio na justiça de Deus revelada em Jesus. Que corações, Senhor Deus, duros para perdoar, Senhor Deus, possam também ser desafiados na justiça de Deus. Ó Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado porque cantamos que nos rendemos aos Teus pés. Obrigado porque o Senhor nos fez lembrar a justiça de Deus, revelada em Jesus, a justiça pela fé. Guarda-nos, ó Deus, na volta ao nosso lar. Abençoa a nossa semana. Que a Tua palavra nos ensine, Senhor Deus, a rever posturas. Que a Tua palavra nos ensine, Senhor Deus, a rever, Senhor Deus, as nossas escolhas. Rever, Senhor Deus, a maneira como encaramos a vida. E a gente, Senhor Deus, saia daqui com um jugo suave e um fardo leve. Um jugo suave e um fardo leve, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, nos guarda, e que em tudo aquilo que fizermos, Cristo Jesus seja glorificado.
É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.